Som. Deixa eu ver a concordância. Pode ser, ué. Dos colegas. Pode? Terceira reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, dia 1º de março de 2018, horário 14 horas e 17 minutos. Solicito ao secretário Tiago da Silveira que proceda à chamada dos vereadores. Vereador José Osmar. Presente. Vereador Felipe. Presente. Vereador Tiago, presente. Quórum conferido, declaro aberta a presente sessão, invocando o nome de Deus. Gostaria de colocar em votação a dispensa da leitura de ata. Concorda, Júnior? Pleno acordo. Tiago? Favorável. Então fica dispensada a leitura da ata de nossa última sessão e aprovada, pois os vereadores já conhecem o inteiro teor da mesma. Dispensa essa justificada pela presença de uma grande equipe da Prefeitura, que a gente desde já agradece a presença, porque é muito importante para nós, ao votar projetos, conhecer a fundo o que a gente está votando, para que a gente possa também aprender e debater com os temas que são tratados aqui nesta casa. Pois bem, gostaria de antemão de convidá-los para sentar aqui. Só temos um ar-condicionado funcionando, então aqui acho que fica mais aconchegante para todos. E o Jefinho já está providenciando o conserto do outro ali. Senta para cá, por favor. 3, 6, a medida. Igual o João Sebastião, mulher de um lado, homem do outro, gente. O João ia viajar para jogar e falava, as mulheres vêm para frente, os homens vêm para trás, não costura. Não é bobo, né? Eu sabia, né? Agradecer a presença dos vereadores do Dr. Donizete Mindua, que também participarão dos trabalhos da comissão nesta tarde. O projeto de lei em pauta é o projeto de lei número 20, que pretende aí uma abertura de crédito especial no valor de R$ 193.860,90, tendo como objeto um realinhamento da obra da construção do Pró-Infância, localizado no bairro 25 de Dezembro, trazendo-nos o senhor prefeito na justificativa a necessidade de promover esse realinhamento mediante um equilíbrio contratual e tendo por base a Constituição Federal e a Lei de Licitação. Foram utilizados, segundo a justificativa, a tabela do SINAP e do CEINFRA. Em anexo, tem também um ofício da construtora solicitando tal realinhamento de preço na obra. O projeto foi apresentado na terça-feira e logo no final da reunião eu solicitei a palavra para pedir que a Valéria entrasse em contato com a Prefeitura para a gente poder ter aí um debate mais aprofundado acerca do assunto, pois a gente sabe que a obra em questão é uma obra que vem ao longo do tempo tendo muitos problemas, desde não cumprimento de prazo até erros de execução da obra, enfim. Como é uma obra, entre aspas, complicada, eu achei prudente a gente, antes de votar, ter as maiores explicações. Eu não sei como é que vocês querem conduzir, como eu, vamos dizer assim, solicitei, eu fiz algumas perguntas que eu acho importantes serem feitas. Eu acho que a gente faz uma, abre para vocês, os vereadores, e a gente vai conversando, né, de uma forma mais objetiva. O primeiro ponto que eu acho importante abordar é como a Prefeitura chegou a esse cálculo de R$ 193.860,90 para o realinhamento da obra. Então, Felipe, esse cálculo foi tido da seguinte maneira. Esta obra é uma obra de contrato do ano de 2015. E como demorou a execução dessa obra, o preço orçado, licitado e planilhado desse contrato já está defasado com a data de hoje, 2018. Então a empreiteira não consegue comprar material, nem sequer comprar um material com o preço que se encontra na planilha contratada. Mediante essa situação foi pedido um realinhamento de preço. E esse realinhamento foi feito em cima dos serviços que ainda não foram executados. Então, Apenas dos que não foram executados. Apenas disso. Então, eu estou com ela aqui.
ainda falta-se executar nesta obra aproximadamente 1.200.000. Em cima desse preço foi realinhado um montante de 193 mil. Então é uma porcentagem que está variando em torno de 11%, e somente em cima dos itens que não foram executados, ou seja, dos serviços que ainda precisam ser realizados daqui em diante. Entendi. Lógico, vou passar a palavra, mas uma pergunta que surge dessa é a seguinte: o contrato, quando foi celebrado, não previa, justamente para compensar essas questões inflacionárias, o reajuste anual do contrato? Não tem essa previsão no contrato? Não houve o reajuste. E uma outra, que existe uma diferença entre realinhamento de preço e reajuste. O realinhamento, e os jurídicos aqui podem nos auxiliar, até onde eu sei, é para ocorrência de fatos imprevisíveis. O que, ao meu grosso modo, não é o caso. Eu acho que talvez seria mais prudente, estou falando da boca para fora, até por isso trouxe vocês aqui, para justificar, que fosse promovido somente o reajuste do contrato de acordo com o índice do INPC de ano a ano. Isso que eu queria entender. O porquê que se optou por um realinhamento, que eu acho que é uma medida extraordinária, ao invés de um reajuste, que é uma medida prudente e que há, inclusive, previsão no contrato. O realinhamento, até coloquei na justificativa e também grifei, porque ele também pode ser previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que no caso é a tabela SINAP e a CEINFRA, que a gente não sabe o percentual anual que eles vão adotar de atualização. Então, por isso que a gente grifou aqui na justificativa, pautando pela previsibilidade, mas, porém, a gente não sabia da SINAP e da CEINFRA, dos valores corretos. Não, porque eu fui puxar ali o 21 do artigo 37, ele fala: manter as condições efetivas da proposta, atendendo ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Exatamente. Então, na minha humilde ótica, eu acho que o reajuste seria a opção mais correta, ao invés do realinhamento. Por isso da pergunta. Verificando pela outra vertente, o enriquecimento ilícito seria por parte da Prefeitura, que não está dando correta adequação à tabela apresentada em 2015. Então, realmente, os valores de uma telha sanduíche naquela época, se você for pegar a tabela SINAP que foi apontada, o valor é totalmente muito abaixo. Então, o enriquecimento estaria sendo partido pela Prefeitura e não pela empresa. Posso fazer uma pergunta? Claro. Na primeira semana que nós assumimos, nós olhamos 11 obras aqui em Guaranésia, que de fato foram terríveis. Está anotado, está registrado. E dentro dessa obra aí que hoje está se falando, fizeram cada coisas absurdas, que até agora nós estamos pedindo reajuste para eles, mas nós não estamos apontando as falhas desse povo. São coisas absurdas. Primeiro, aquilo que até a Caixa Econômica Federal reclamou, das caixas d'água que colocaram errado, tudo bem, aquilo lá é outra coisa. Mas fizeram um trem tão absurdo e ninguém está falando, está querendo reajustar para esse povo. Vou explicar. O reboco daquele prédio lá foi feito inteirinho antes de cobrir. Vocês viram que está soltando inteirinho? Quem vai pagar isso? É a Prefeitura? Vai reajustar para os caras? Olha que coisa absurda, nós estamos compactando isso. Nós vamos jogar pesado. Eu quero apontar o responsável que deixou aquela obra rolar de qualquer maneira. Porque só para terminar, um assumiu, um prefeito assumiu, o outro saiu, mas ninguém falou quem é o culpado daquilo lá. É a mesma coisa, você vai pagar. Quem vai pagar? Hoje usa-se um negócio estranho. Erra assim, ninguém paga. É por isso mesmo. Agora, eu vou querer saber nem for ao Ministério Público, algum lugar vai ter que dar, vai pagar por isso. Eu, sinceramente, claramente, para todo mundo em bom som, sou totalmente contrário a isso aí. Nós não podemos deixar. Mas como é que vai ficar? Coitadinho de nós. Uma das perguntas daqui é mais ou menos no que o Mindoro falou, eu gostaria de complementar. Foi feita uma auditoria pela Prefeitura em todas as obras que estavam em andamento. Eu queria saber, nessa obra específica do Pró Infância,
se o setor de obras constatou alguma irregularidade, se sim, quais as providências foram tomadas, se o ex-prefeito foi notificado, se a empreiteira foi notificada e se problemas, por exemplo, eu sei que as válvulas hidra foram instaladas no local e lá não mais estão, elas foram retiradas. Quem retirou, por que retirou e se de repente, não estou duvidando de nada não, eu estou só pedindo esclarecimentos, por que não? Será que esse dinheiro que nós vamos votar aqui não é para pagar coisas que já foram feitas, já foram pagas e vão ser pagas novamente com dinheiro público, enquanto que quem deveria pagar era a empreiteira ou responsabilizar a gestão passada, que aliás, é importante frisar aqui que essa obra era para ser entregue pela gestão passada, não foi entregue, houve falhas grosseiras de fiscalização no mandato do senhor João Carlos Miquilo dessa obra, então eu acho que sim, é importante, acho que o doutor Donizete até colocou numa das postagens dele nas redes sociais, que em se tratando de uma creche, de educação infantil e tal, que a gente tem que sim olhar com olhos que merecem atenção e dar celeridade nesse projeto, mas eu acho que se foi, e é essa a pergunta, constatadas falhas, e se um serviço foi feito, ele não pode ser pago para ser feito novamente. Alguém tem que levar a culpa disso aí. Porque a conta que eu fiz é a seguinte, se fosse praticar só o reajuste, por exemplo, de 2017 para 2018, daria um reajuste de R$40 mil no contrato. Nós estamos aprovando um valor de quase R$200 mil. Pelo que eu entendi, né, se me permite rapidinho, né, como foi feita a auditoria, isso aí já está tramitando na justiça, né? Então, com certeza os culpados, né, vão ter que responder, né? E o projeto é para a obra continuar. Não é isso, doutor? Na verdade, nós temos que, eu não sei se nós começamos pelo meio, pelo fim, mas eu gostaria, na verdade, de fazer aqui um pequeno e breve histórico da obra como um todo, né? Até porque é uma obra que ela está, vamos dizer assim, sob a responsabilidade não só do Departamento de Obra, mas também da Secretaria de Educação. Então, se a gente começar lá, né, verificando que foi um contrato que foi feito em 2015, foi licitado em 2015, né? E esse contrato ele só passou a executar ele no início de 2016. Quer dizer, então, já começou a licitação lá em 2015, foi aprovado, mas o contrato mesmo só foi assinado no início de 2016. Então, da época que já foi feito o orçamento da licitação, já tem uma certa desvantagem de valores aí, comparado às planilhas do CEINFRA e do SINAP, né? Bom, e aí, como o Felipe ressaltou, é uma obra que ela começou, então, em 2016 e que deveria ter sido entregue em 2016, em setembro, né, pela placa da obra, que está lá exposta, no dia 1º de setembro, né? Então, a irregularidade, ela começou lá atrás, justamente pela falta de fiscalização, tanto da parte, da época, dos engenheiros responsáveis pela prefeitura no governo anterior, como o Mindua solicitou, falou assim, a culpa não é, aqui a gente não vai apontar esse ou aquele, mas nós vamos apontar que existia um grupo, que não se faz sozinho esse tipo de condução, né, uma obra grande que envolve vários departamentos, então todos aqueles, seja aqueles que estavam envolvidos na relação da educação na época e também do obras, tiveram uma parcela de, vamos dizer assim, irresponsabilidade. Essa foi o fato. E aí, Mindua, assim que nós assumimos em janeiro do ano passado, eu tenho aqui em mãos uma ata que foi feita no dia 9 de janeiro. Exatamente no dia 9 de janeiro, porque a primeira preocupação nossa foi retomar a questão da obra. E aí essas irregularidades, elas são indicadas, por exemplo, num programa onde a gente faz, vamos dizer assim, a comunicação entre a Prefeitura e o FNDE, que é através do CIMEC, né?
Esse programa, quem faz a gestão desse programa Luiz, através da veio, educação. Veio uma fiscal do FNDE para ver a obra. Mas aí, então, nós fomos lá na obra, nós verificamos, por exemplo, a instalação de portais sem a devida cobertura. Quer dizer, hoje os portais, não só hoje, mas naquela época, por conta das chuvas de época, são portais que já empenaram, que já tiveram diversas avarias e tudo mais. Bem como também a questão do reboco. Você né? olha bem o que você está falando. Você tem que pensar um pouco. São portais que já empenaram, tem portais que duram 500 anos. Então, esses negócios que você está falando, de nada vai adiantar. Eu acho que hoje o administrador ele tem que olhar a clareza naquilo que ele faz. E senão, passou, porque agora para frente vai ser outra coisa, não vai ser nada. Não, Mindu, a administração, senhor secretário, não é feita dessa maneira. Principalmente uma administração levada com volume de dinheiro desse, que hoje uma carência de recursos. Nós temos que olhar, o que eu vi lá foi um negócio estarrecedor de dar medo. O Júnior estava lá, uma pessoa séria. Nós olhamos, nós fomos olhando, nós ficamos estarrecidos, nós ficamos impressionados, como o Centro Cultural também, que ninguém fala nada, que até hoje está ali, ó. Nós não vamos deixar. O que depender de mim na Câmara, eu não vou deixar barato. Porque eu acho que nós já cansamos de tanta licitação dar problema, e tudo quanto mexe em Guarani, licitação dá problema. Foi mexer no jardim, deu problema. Foi mexer ali, deu problema. Tudo dá problema. Graças a Deus que o Júnior pegou aquilo, resolveu lá, levou para a justiça, senão estava até hoje o jardim parado aí também. Então é o seguinte, o cara, eu vi a hora que o próprio empregado da empreiteira falou para nós, cara, ó, estão um pouco ligando, eles estão querendo, pegando já outra obra. Veja bem, o que eu queria que vocês se entendessem, como é que o cara, eu não sou pedreiro, não entendo patavina e não quero entender. Como é que o cara reboca uma coisa? Eu não sabia que era assim. Sem cobrir. Vocês já imaginaram o tamanho daquela obra? Como é grande aquilo lá? Você vai ter não, que deixa eu, por favor, deixa eu terminar aqui a explanação. Uma série de coisas. Então, essa coisa, senhor secretário, não adianta. Mendô, então deixa eu continuar. Então, eu estou fazendo, por enquanto, um relato da situação. Então, nós fomos lá em janeiro, nós identificamos várias situações irregulares e, com isso, nós notificamos a empreiteira, né, no sentido de pedir explicações, esclarecimentos à empreiteira, por que tinha sido feito daquela forma. Hoje, até então, até a presente data que ela foi notificada, não existia na obra diário de obra, que é obrigatório, não existia, por exemplo, um responsável pela obra lá para falar sobre a obra, em que pé que ela estava, certo? Então, esses agravantes, fora os agravantes que, como eu disse, através do CIMEC, né, a engenheira, a arquiteta responsável pelo MEC veio, faz a vistoria, faz a fotografia, ela insere todas essas divergências dentro do programa, nós repassamos para a empreiteira e nós tivemos aí uma questão extremamente grave, que foi a questão da estrutura metálica que hoje se encontra na obra, né? Até porque as obras do governo federal, ela exige uma espécie de estrutura, né? A chamada estrutura steel frame, que é uma estrutura especializada, que ela pode ser exposta ao tempo, que ela não sofre corrosão a longo prazo e tudo mais. Porém, no Brasil, esse tipo de estrutura são 2 ou 3 empresas apenas que trabalham com esse tipo de estrutura. Então, nós identificamos, né, Tiago? Nós identificamos que a estrutura não era compatível. E, com isso, nós, para podermos justificar, tanto junto à empresa, ao quem FNDE... identificou foi a própria engenheira do FNDE. Do FNDE. E até uma estrutura diferente, que assim, a olho nu a gente não consegue ver se é... Se é ou não é. Ela conseguiu ver, se ela não fala... Então, ia nesse período, só para a gente ir atrás dos responsáveis, averiguar e fazer todo o processo que deveria, para que a administração também se resguardasse de qualquer problema dessa obra, diga-se de passagem, é uma obra que nós herdamos, né? Então,
teve aí aproximadamente 5 a 6 meses para poder justificar. Então nós tivemos que ir atrás de pessoas para poder laudar aquela estrutura, para verificar se aquela estrutura ela realmente seria compatível com a obra ou não, né? Então não é porque a administração ela esperou chegar até um certo ponto. O que está lá praticamente foi feito no período de 2016. Boa parte daquele reboque, existe justificativa, a gente observa que no planejamento, no memorial de cálculo, existe um outro acabamento ainda a ser feito. Quer dizer que aquilo lá não é também de todo perdido, né? Para falar que vai fazer. Você vai botar isso no papel? Está tudo no papel, está tudo em ata. Então, quero ver. Tem muita coisa que o senhor não colocou no papel. Não. Aqui, se a gente for detalhar item por item, a gente sai daqui. Só para ter, vamos dizer assim, objetividade da reunião. Dessas falhas que foram detectadas, no âmbito administrativo e judicial, já foi tomada alguma providência? Sim. Aí, resultado. Então, uma vez que a empreiteira ela foi notificada, muitas das irregularidades e restrições ela foi lá e corrigiu. Certo? O que acontece, então, é que devido a toda essa pendência, toda a comunicação, que ela é burocrática, mediante o Ministério da Educação, esse tempo ele foi tomando proporções, certo? E com isso, então, hoje, por exemplo, existe falha até inclusive do projeto vindo do governo. Né? Onde, por exemplo, não tem incompatibilidade da planilha com o projeto. Então, calha, por exemplo, a calha que foi instalada lá é uma calha de meio metro, sendo que no projeto executivo ela é de 1 metro. Aliás, o memorial descritivo é de meio metro e o executivo é de 1 metro. Você entendeu? A telha, por exemplo, que tem uma metragem aproximadamente de 1.600 metros quadrados, né? No memorial está 1.200. Quer dizer, então, existe também falha de projeto, né? Agora, a maior, vamos dizer assim, se é para procurar culpados e apontar culpados, que eu acho que não é o caso aqui agora, você entendeu? Realmente nós passamos a adotar aquilo que tinha que ser feito. Desde o primeiro momento que nós assumimos a obra, não tem um dia sequer que não tenha um engenheiro nosso, que não tenha uma pessoa da educação, que não tenha uma pessoa do jurídico acompanhando a obra, vamos dizer assim, muito pontual, entendeu? E para dizer aqui, nós temos hoje 3 notificações à empreiteira. E cada vez que ela recebeu notificação, pelo menos ela foi lá, a gente sentou. E aí, por que tentar fazer o realinhamento, né, ao invés de cortar o contrato logo de uma vez? Porque a gente sabe que é uma obra que já está em andamento, teve diversos problemas, né? Boa parte desses problemas já foi sanado, só que hoje, para nós, vamos pensar como... Sanada pela empresa. Pela empresa e pela prefeitura, né? Essa questão de fiscalização, de ficar em cima, de cobrar, de ir lá averiguar e tudo mais, né? Então, cabe à prefeitura, né? A fiscalização final cabe à prefeitura. Esse realinhamento ele depende da autorização do MEC ou do fundo? Não, aí o que acontece? Uma vez que esse dinheiro que foi aprovado na época, foi orçado em 1.800.000, a empreiteira lá deu desconto, ela pegou por 1,5 milhão, né? Então, uma vez que esse dinheiro que vem do FNDE, ele não tem reajuste por parte do MEC. Então, foi destinado 1.600.000, vamos pôr assim redondo, é 1.600.000. Reajuste vem do superávit. Os aditivos, que a gente chama de aditivos, que é o caso, por exemplo, que tem problemas, por exemplo, no caso da calha, que tem que ser corrigido, isso é previsto em contrato, a contratante, no caso a prefeitura, ela tem que arcar. Né? E já foi feito e vão ser feitos aditivos. Alguns aditivos que não depende de autorização legislativa. Não e aí o realinhamento depende, ou seja, do valor que a empresa pegou, ainda tem um tanto de aditivo na obra, mais esse realinhamento, né? Então, pode vir a ter o aditivo. Pode vir a ter aditivo. Agora, esse realinhamento, o que acontece? Se a gente colocar na balança, o que seria bom para o município? Tá? Vamos pensar na questão do município. Seria interessante romper o contrato com a empreiteira e aí, para gerar um novo processo de licitação, as empresas que aparecerem podem vir com preços muito mais superiores do que estão nessa planilha.
e que o governo ele não vai aceitar valores a mais. Ou seja, o valor destinado para a obra é 1.600.000. O fundo já repassou todo o recurso? Ele não repassa todo o recurso. É planilha? É conforme vai fazendo as medições, vai fazendo as medições, vai inserindo e a gente vai pedindo reembolso. Felipe, funciona da seguinte forma: o engenheiro da empresa vai lá, faz o levantamento de tudo que eles fizeram, por exemplo, fizeram 50% do piso, 30% do reboco e tal. Ele pega isso na planilha, já tem os valores, monta uma planilha. Faz uma medição, né? A medição passa, a gente vai na obra, vê o que foi feito. A gente faz uma espécie de uma revisão, olha tudo. Ah, realmente, foi feito 50%, isso aqui não foi, ele colocou e tal. Vê o que foi feito, manda para eles de novo. Se a gente concorda ou não, se não concorda, eles fazem de novo, manda, a gente assina. Até o Jefferson que faz esse papel. A gente insere tudo no sistema do FNDE. Eles analisam isso com fotos, a gente tem que tirar foto de tudo. Por exemplo, se fez o piso, fez, a gente tira foto, coloca. Tipo como se fosse para provar mesmo o que foi feito. Eles analisam as fotos e o que foi feito na planilha. Vendo isso, a empresa emite a nota fiscal, a gente coloca também a nota fiscal no sistema. Depois disso que libera o dinheiro. Solicita o reembolso sobre aquele valor. O realinhamento não precisa, vamos dizer assim, da autorização do fundo nem do MEC. E os aditivos? Tem que comunicar? Não, nem o aditivo nem o realinhamento. É como eu falei, por exemplo, uma vez que a obra do governo ela foi orçada em 1,5 milhão, o que vai ser destinado por parte do governo é 1,5 milhão. Os aditivos, nesse caso, eles são da parte da contratante. Entendeu? Então, se houver algum aditivo, quem tem que arcar, no caso, é a prefeitura. Entendeu? E aí, todo esse trabalho que o Thiago falou, só tem registro a partir dessa administração que a gente ficou de cima. Porque nada disso para trás nós temos relatado. Né? Nós não temos lá uma ata, por exemplo, dessas divergências. Então, quero dizer que a preocupação da administração em cima é muito grande. E aí eu volto à pergunta na questão do que seria favorável. Né? Romper o contrato com a empreiteira, que já está ali, né? E aí correr o risco de fazer uma nova licitação, além de abrir um processo contra a empreiteira, fazer uma nova licitação. Provavelmente esses valores vão vir muito mais orçados em relação ao BDI, que é a porcentagem de lucro que as empresas colocam, né? Ou, no caso, ao nosso ver, seria conveniente, uma vez realinhado com a empreiteira, já que boa parte dessas situações elas estão superadas, né? Fazer esse realinhamento com a empreiteira em cima das planilhas que são pertinentes ao governo, que é a CENFRA e a SINAP. E ainda corre o risco, caso aí quebre o contrato, e acontecer que nem aconteceu. Com polo esportivo, outras empresas. A praça que nós ficamos aqui, quantos anos que essa praça, né? Por causa de empreiteira. Só corrigindo um dado aqui, passar a palavra para o Thiago, eu falei em 30 e poucos mil, né? Se não houve reajuste de 2016 para 2017, de 2017 para 2018, então dos 2,07 desse ano mais 6,57 do ano passado daria um montante, se não fosse realinhar e ajustar, de R$151 mil. Mesmo assim, R$42 mil quase abaixo do valor do realinhamento, que eu estou batendo na tecla que, ao meu ver, tinha que reajustar e não realinhar, que eu não vejo nada de imprevisível lá, a não ser, desculpe o termo, cagada da empresa e falha na fiscalização na gestão passada. Thiago. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença. Está aí esclarecendo uma dúvida. Eu já tinha essa dúvida desde 2016, quando eu liguei até um projeto do 2015, né, que foi lançado, não foi isso? A licitação foi feita em 2015, mas o contrato foi assinado em 2016. Ainda do governo Dilma. Eu me lembro que o deputado federal Reginaldo Alves fez a indicação dessa Proinfância para a Guaranésia, e foi atrás dele que eu fui procurar saber por que estava tanto parado assim. Lá em 2016 já estava parado. Eu até questionei qual que é o valor que o governo federal já tinha liberado. Na época era 30%. Hoje, qual que é o valor que já foi repassado do governo federal? 40%. 40%. Então, olha só como que caminhou. Sim, não caminhou nada, né? De 2016 para cá, caminhou 10%. E a gente vê Guaxupé aqui do lado, a Proinfância prontinha, já há muito tempo, né? Lamentável. Então, quer dizer que falta 60% do governo federal para ser repassado para essa obra. Isso. Né?
A questão aqui, eu percebi o seguinte, o executivo quer concluir a obra e a preocupação da Câmara é, isso que o Felipe colocou, o Mindua, nós vamos estar pagando coisas que já foram compradas, porque esse exemplo que ele citou da válvula hidra aconteceu aqui, né, no centro administrativo. Teve problemas também no próprio CEMEI, né, de questão de engenharia, né. Então, o que está pegando é aí, o executivo quer concluir a obra e nós, do legislativo, nós estamos preocupados justamente com esse valor. Porque se concluir a obra, morreu o assunto, ninguém vai ser processado, ninguém vai ser investigado, e aí provavelmente nós podemos ter um prejuízo no município. Não sei se vocês estão entendendo o meu ponto de vista. Termina a obra, mata isso, ninguém vai processar a empresa, o responsável. É isso que vai acontecer, não é? Tiago. O valor que está na tabela, na justificativa do projeto, é do que falta. Não do do que foi falta pago, se é o que foi realizar. feito. Nada do que já foi feito a gente está realinhando. Tá, mas o que já foi feito... Já foi pago. Já foi pago... Já foi pago por medições do exercício anterior. E houve prejuízo. Não, o exemplo prático da válvula. Quem vai pagar essa válvula? Válvula, o portal, o reboco. A empresa vai comprar e vai pôr? Um Olha, exemplo prático da válvula. Ela vai Felipe, comprar... assim, no meu ponto de vista, independente da empresa, ela vai ter que pôr de novo. Mas assim, Ela vai não ter que entregou a entregar obra pra pronto, gente, a responsabilidade é toda dela. Porque assim, a gente não vai pagar a válvula de novo. Exatamente. Concorda? Porque a válvula já foi paga. Já foi E se eles paga. colocaram a válvula, Ela já tem foi que paga. pôr lá, ué. E eles vão ter que comprar do bolso. O mesmo acontece com os portais, que vai ter que ser Tudo, eles vão trocados. ter que entregar a obra pra gente pronta, porque a obra não foi entregue. Eu queria dizer para vocês, tem um negócio, gente. Eu lembrei naquela obra lá, desde quando começou a arrancar aquele estoco lá. Se nós juntar aqui e colocar outra empreiteira lá, não vai fazer, não vai saber onde está a tubulação. Isso é muita coisa de governo. Os canos da calha é de 100, a calha é de 50, cano perto de cano de 100, suporta toda a água daquele teado. Para falar da empreiteira, gente, quando a empreiteira parou, até agora ninguém falou o motivo. Por que a empreiteira parou? Porque o governo tinha cortado a verba da empreiteira e estava sem receber. O caso da empreiteira rebocar lá, eu fui lá que trouxe a máquina para rebocar. A intenção da empreiteira era rebocar essa semana, a semana que vem pôr o teado. O teado ficava em 160 mil, não mandaram R$1 para eles. Como é que o cara da empreiteira envia 160 mil no governo? É difícil para a empreiteira. Não estou defendendo o povo da empreiteira lá, não. Estou defendendo eles, não. Vocês podem ir lá, todo o cano d'água está tampado. Eles tampou com fita para não entrar reboca, sujeira lá dentro. Quem está indo lá sabe. Eu tenho as fotos aqui, ó. Eu medi os portal, não é todos os portal que perdeu, não. Os portal estão encapados com lona. Não moia desse jeito, não. Mas, Osmar, eles só encaparam aí depois que nós fomos lá bater em cima deles, porque os portais estavam estragados. Então, para falar para vocês e outra, esse tipo perca, de empreiteira, esse tipo de obra do governo, as empreiteiras que pegam, ela tem uma parcela de culpa, porque assim, eles sabem muito bem que eles têm que ir lá executar para depois receber. E outra coisa, receber da prefeitura, né? O dia que eu falei aqui na o governo Câmara... federal repassa para a prefeitura repassa mas a tem empreiteira. todo esse processo. Primeiro precisa entrar com a medição, ela só recebe obras depois tem que ela lá executa e é fiscalizar. aprovado para o governo que foi executado por Tudo meio bem, de mas ela Exatamente. recebe pela prefeitura. Pela prefeitura, a prefeitura que paga. Exatamente. Até aí eu estou defendendo a empreiteira. Agora vamos no nosso município. O dia que eu falei aqui na reunião, no começo do mandato, que eu achava assim um dinheiro que não é conveniado, até é para engenheiro. Me perdoa o engenheiro, mas na época, lá perto do seu João Dolar na avenida, desce uma manilha de 700, uma de 400, para enfiar numa de 700. O engenheiro não foi lá. Hoje diz que é refluxo. Joga água, arranca o asfalto. E assim vem todo o prefeito, vem arrumando aqui lá. E ninguém troca manilha, não. Agora, pensa bem, a hora que colocou aquela estrutura, esse engenheiro lá teve 4 engenheiros. Trouxeram um colega meu de fora, o Marcinho, para tomar conta que lá ele não deu conta daquela escola. Aí o cara vem e põe a primeira estrutura aqui em cima, é a primeira, gente. O engenheiro amanheceu, opa, isso aí não é conveniado aqui na escola.
Aí depois que a empreiteira põe, sorda, paga mão de obra, aí vem outro engenheiro, aí diz que no padrão nosso não serve. A casa não serve. Quem aguenta? Então, essa estrutura, Osmar, inclusive... Aonde o nosso engenheiro estava esse dia que começou? Exatamente. Então, como eu disse, nós não achamos nenhum relato até dezembro de 2016, por exemplo, tanto da vistoria do engenheiro da prefeitura responsável, como também do engenheiro o engenheiro da empreiteira que deveria ficar na obra. Então, tem relato aqui, ó, não tinha, por exemplo, ó, não tinha documentações pertinentes que não se encontravam no local, que é de obrigatoriedade, né? A questão da estrutura metálica, como que eles deixaram instalar uma estrutura daquela? É como você falou, é um monstro de grande. Não, agora, não foi no dia, foi lá e colocou exatamente. No dia. Foi agora, um mês que lá passou. Só que, para justificar aquela estrutura perante o Ministério da Educação, nós levamos quase 6 meses. E olha que nós tivemos que correr atrás de laudo, justificar que a estrutura que está lá, até engenheiro ela mecânico, suporta. amigo meu, eu levei lá para olhar. Entendeu? Ela suporta. Nós tivemos que trazer engenheiro mecânico para poder fazer a avaliação. Passou. Ela passou. Ela passa. Então, entendeu? Tem de lado que vai em riba. Veja bem, o FNDE deixou a responsabilidade para a administração. Ou seja, por nós, vamos dizer assim, por eles, né? Eles não querem saber. Eles pagaram, e dane-se. Agora, uma coisa eu vou largar bem claro para vocês. Se nós trocar de empreiteira, vai ser pior. Vai virar um elefante branco. A empreiteira que vai vir não sabe montar tubulação, não sabe montar as coisas instaladas de água. Vai demorar mais. A caixa d'água, por exemplo, que deveria ter sido do lado direito, ela foi executada no lado esquerdo. A culpa é de quem? Tanto do engenheiro da empreiteira como do engenheiro da prefeitura. A caixa d'água era para ser pintada de amarelo, pintaram ela de branco. Então, ela está pintada de branco, quer dizer, quem vai pintar de laranja? O engenheiro da prefeitura, a empreiteira. Tem tudo na mão para todo dia chegar aqui numa obra de tamanho, abrir e falar, já viu o negócio errado. Você não vai fazer aquela... O que vai ser lá? E diga-se de passagem... a caixa d'água, não, a caixa d'água é em outro lugar. Então... Eu gostaria de encerrar a minha parte, só pedir os 5 minutos aí, para terminar, que eu não terminei. A única coisa que me deixa triste é o seguinte: teria que ter envolvido, quando terminou essa obra e não estava indo para frente, em primeiro lugar, ter envolvido o jurídico para emitir o parecer, teria que ter trazido pessoal, porque hoje era para nós estarmos lendo um trabalho de auditoria aqui para resolver o que nós vamos fazer se nós vamos dar dinheiro. Não, nós temos esse trabalho da auditoria completo, do parecer completo? Temos hoje? Não temos, aposto com vocês. Então, qual é a opinião do advogado do jurídico? É tal, a opinião é essa, é tal, é por escrito. A culpa é disso, a culpa é do fulano. Não. Porque o que me deixa mais transtornado e triste, que muita gente ainda não sabe, porque o cara da empreiteira é um vagabundo. Se ele fosse honesto, ele assinou um papel aqui. Se ele assinou um papel, ele tem que responder por isso na justiça. A parte do outro, qual que é isso, tem que responder também. O governo, por sua parte, nós nem falamos nada, porque não tem mais jeito de ser tão vagabundo desse jeito. Então, aqueles direitos nossos estão indo lá para o beleléu. Eu acho que nós temos que estar aqui preparados para quê? É para enfiar dinheiro? Desse jeito, nem Deus vai fazer nós enfiar dinheiro aquilo lá. Osmar acabou de falar, né, Osmar? Vai vir outra empreiteira, vai ser problema também. E quem vai ser responsável agora? Vocês, nós vamos responsabilizar vocês com esses novos empreiteiros. Eu vou jogar para a população. Não, tem que deixar a empreiteira estar lá, se tiver que consertar, eles têm que consertar. Como é que vai consertar isso aí que o Osmar está falando, gente? Nós não entendemos nada, nós só falamos. O pouco que eu entendo, eu acompanhei aquela escola desde a de estoque. Se perguntar para mim onde é a galeria d'água, eu sei, mas tem que ser a empreiteira lá, tem que ser aquela empreiteira, se tiver de arcar com alguma coisa é ex mesmo, porque se trazer o outro, vai... Aí que vai encher aquele lugar de defeito mesmo para pegar dinheiro. Aí não é 200 não, aí vai arrumar muito, 500. Quem deixou desse jeito? É o outro? Então vamos apertar o outro, vamos para a justiça. É o ex-prefeito? Vamos falar para todo mundo entender? É o ex-prefeito culpado, só.
Aquilo lá foi anteprojeto. Resolveu o problema da chuva lá? Não. Vamos lá olhar lá quanto de água tem lá dentro da caçalaiada lá. Prefeito, boa tarde. Mas, Mindu, essas obras que você citou, ela já foi... Senta aqui, Lars. Mas a administração, Mindu, a administração tomou as providências de fazer auditoria. Está na justiça. Mas já foi feita. Permite uma parte só para, não sei se sanar ou objetivamente responder às indagações do Mindu. O fim que levou essa auditoria em que foram levantados os problemas. Houve uma judicialização dela, ela está sendo tratada em âmbito administrativo, só para a gente, vamos dizer assim, encerrar essa inquietação do Mindu, de que houveram falhas sim na obra, foram apuradas, foram levantadas, foi feita uma auditoria. Em que pé que está isso? Judicializado, tomando medidas administrativas, só para a gente sanar essa questão das irregularidades e pular para outras partes e já ceder a palavra ao doutor Donizete, que quer fazer uso também. Tá. Semana passada a gente sempre tem uma parceria muito grande com o Ministério Público, e então vai ser agendada uma visita em todas as obras, e essa também é uma das obras. Muito bem. Tem um lugar lá? Senhores vereadores. Só complementando, assim que for agendada, se algum dos vereadores quiserem participar também, eu posso colocar à disposição. Tá joia. Senhores vereadores aqui presentes, funcionários da Prefeitura, prefeito municipal também presente, membros da Comissão de Justiça, Legislação e Finanças, Orçamento, que estamos aqui, na presidência do vereador Mindu, mais o presidente, mais os membros da Comissão de Obras Públicas. Bom, pelo que ouvi, já visitei, tenho algum conhecimento sobre alguns aspectos desse processo. Nós temos que separar duas coisas que está incomodando o pessoal. Uma é a questão de apurar responsabilidade com relação a defeitos da obra. Isso é uma questão, isso é uma determinada questão, e a outra é o assunto que está em pauta, que será ver a pertinência ou não desse realinhamento de preços. Quanto à primeira questão, ela já foi objeto de processo, já foi objeto de denúncia, várias obras foram objeto de denúncia ao Ministério Público, e o promotor de justiça, após ouvir os estudos técnicos que ele solicitou, a denúncia foi arquivada. Ou melhor, a denúncia foi solicitado o arquivamento de denúncia que envolve essa obra e outras mais, e o promotor de justiça submeteu a apreciação do procurador-geral para confirmar esse arquivamento. Portanto, nós eu vi que as justificativas que foram apresentadas ao Ministério Público é de que são falhas técnicas possíveis de acontecer em obras, não se notou nada de absolutamente discrepante e, por essa razão, ele pediu o arquivamento. Quem não tiver satisfeito, tem que tomar outras medidas para isso. O MP pediu e foi arquivado? O senhor tem essa afirmação? Sim. O juiz já arquivou? Não, o Ministério Público. Só pediu. Então não foi arquivado ainda. Foi pedido o arquivamento. Ele despachou pelo arquivamento. Mas quem decide é o... Quem decide é o Procurador-Geral. Então não decidiu ainda. Não sei se nesse tempo... Não, só para essa informação não tem. As informações. Essa informação não tem. Tá. Bom, o outro aspecto é a questão do realinhamento de preços. Toda empresa, né, nós temos que pensar que estamos no mundo capitalista, nós temos que pensar que tem cláusulas que foram subscritas e têm que ser honradas, mas a própria legislação, ela admite, e por várias vezes na Lei 8666, no artigo 65, inciso 2, no artigo 57, parágrafo 1º, 58, e também na Constituição Federal, a possibilidade de realinhar preços quando houver a defasagem para isso. Então, nós temos que saber, a nível legal,
existe a cobertura para tanto. No entanto, nós temos que constatar se realmente existe essa necessidade. Né? Já foi dito aqui que são as questões imprevisíveis, são as questões previsíveis, mas de sérias consequências, se é concorrer ou não. O contrato já tem algum tempo, já foi dito aqui no início, mas é saber, tecnicamente, se os engenheiros da prefeitura, que eu vi aí no projeto, de maneira simplificada, apuraram a necessidade de readequar os preços. Se constatou isso, através das revistas especializadas de construção, né, através que são parâmetros para poder sustentar uma posição dos engenheiros, que vão subscrever isso e endossam isso para nós poder decidir, né, para nós, para o executivo também. Então, nós temos que dar crédito a esses profissionais, porque nós não temos outro parâmetro. O parâmetro é que eles constataram que há necessidade. Obviamente, a empresa não vai fazer milagre, não adianta só reajustar pelos índices da correção monetária, que é uma proposta, que é uma ideia, mas nós vamos ficar aí pendente do complemento necessário para isso. Agora, se houve furto das válvulas hidra, se danificaram outras peças, outros portais, isso aumenta o prejuízo, já foi dito que a empresa vai ter que suprimir essas necessidades, substituir os equipamentos que estão danificados por outros novos aí. Então, pelo que eu vejo, né, pelo que está apurando, pela autorização que a lei nos dá para realinhar preço, pelo trabalho técnico que foi efetuado, né, pelos engenheiros aqui, pelo próprio contrato que foi firmado entre o município e a empreiteira, prevendo cláusula de reajuste, a cláusula do realinhamento, né, dessa necessidade legal, que já foi dita aqui pela procuradora. Então, eu vejo que nós temos, sim, temos que dar continuidade às obras, evitar que que os prejuízos ainda se elevam mais. Foi comentada a inconveniência de nova licitação. Então, eu creio que o melhor caminho seria estarmos aí lado a lado dessa proposta de realinhamento. Doutor, eu vou rapidamente, Juninho, se me permite, o prefeito pediu o uso da palavra, só agradecer a presença dele enquanto autoridade maior aqui na nossa mesa, passar a palavra para ele e agradecer já agradeci a equipe, mas agradecer você também, que tem sempre sido solícito aqui às reuniões da Câmara, nos atendido muito bem. A gente pode dialogar com tranquilidade aqui, sempre visando o bem comum. Muito obrigado pela parceria com o Legislativo. Boa tarde a todos. É muito importante esse diálogo, né, que está envolvendo aí o Executivo e o Legislativo, de uma forma para deixar bem esclarecido, né, os fatos e o que nos leva a estar pedindo essa dotação, né, no sentido aí de viabilizar o término dessa obra, que já é um problema sério desde o início da administração. Quando a empresa nos pediu pela primeira vez o realinhamento de preço, a primeira palavra minha foi não, bati na mesa, não tem realinhamento. É brincadeira, uma obra paralisada no valor de R$ 1,5 milhão de reais, pedir um reajuste tão alto desse, nós não temos condições. Então, fui negativo na minha parte e fui ali bastante incisivo no sentido que não haveria o realinhamento de preço. Tá? E diante de todas as condições, as coisas foram se avançando. Nós mandamos uma notificação para essa empresa, demos prazo para eles de que retomasse a obra de imediato. Esse ofício foi mandado via AR por correio para eles, para a gente documentar, né, que eles estavam com a obra paralisada. E diante de toda a situação, nós propomos discutir a possibilidade do realinhamento de preço numa discussão mais ampla, onde a gente abrangesse praticamente toda a nossa equipe para que chegasse num senso comum aí, né, de viabilizar ou não essa questão do reajuste. Eu poderia simplesmente não consultar a Câmara e fazer um remanejamento interno lá e fazer esse aditamento do contrato, esse realinhamento de preço, sem consultar a Câmara.
Mas por se tratar de uma situação, de uma obra que teria que ter sido finalizada em setembro de 2016, e por diversas, né, situações de problemas que tiveram dela, de inconsistência dentro do projeto, ela foi ficando pendente nesse período todo. E hoje, o que é a situação? Mandei o projeto de lei para a Câmara para dividir a responsabilidade com vocês. Tá? Não sou chegar aqui o Laércio quer que aprove esse projeto correndo, muito pelo contrário, eu quero que nós discutimos esse projeto, chegamos num consenso comum de todos, que a situação ela tem que ser resolvida. Tá? Se não for aprovado, vamos supor, essa dotação orçamentária, eu poderia simplesmente ir lá fazer um remanejamento lá dentro, fazer o aditamento, né, que eu tenho o poder para isso, mas eu não quero puxar essa responsabilidade para mim só, como prefeito. Eu quero que uma decisão seja tomada em conjunto. Por quê? Nós temos dois caminhos. A primeira, não vamos fazer o realinhamento. O que vai acontecer? A empresa vai paralisar a obra e não vai retomar. Teríamos que partir para o segundo colocado da licitação. Jamais, né, suponhamos, né, que isso aconteça, jamais a gente acredita que o segundo viria nessas condições de preço, sem ganhar. Teríamos que partir para uma nova licitação. Tá? Aí essa nova licitação já seria pelo realinhamento dos preços novos da nova tabela. Entendeu? Temos outros problemas, a questão do prazo. Né? Então é uma série de coisas que eu acho assim, que é bom a gente debater em conjunto aqui e a gente sair juntamente com a Câmara, nós chegamos na conclusão em conjunto, né, que o melhor caminho é esse ou aquele. Se não for para fazer realinhamento, eu não vou fazer. Se a Câmara amanhã definisse, nós somos contra esse projeto aqui, nós vamos pelos caminhos que tem que ser seguido, né? Chamar o segundo da licitação ou fazer uma licitação nova, se for o caso. Mas, diante de toda essa situação, acho que nós vamos perder tempo, vamos fazer uma nova licitação e o preço vai ser talvez maior do que está hoje aí. Com certeza sendo proposto. vai ser maior. Tá? Se me permite, né, resumindo, o que está sendo proposto. O que a gente mais ouve hoje é que o governo não faz isso por causa da administração passada, o presidente não faz isso por causa da administração passada. O prefeito está mostrando que ele já tomou as medidas em questão com a administração passada e está botando bola para frente. Ele quer concluir a obra. A gente tem que dar um crédito aí ao prefeito, à sua equipe, né? Porque é uma obra de suma importância. Teve irregularidades? Teve. Tomaram as medidas cabíveis? Tomaram. Né? Agora, o que a gente não pode é deixar a obra abandonada. Como o Osmar falou, se passar por outra empreiteira, vai ser pior ainda. Né? Então, eu acho que a gente tem que dar aí um crédito a toda a equipe, ao prefeito. Ele está aqui discutindo com a Câmara. O prefeito nenhum fazia isso. Né? E eu acho que vai prevalecer o bom senso e a gente vai ter que confiar no prefeito. Deu errado? Aí é como o Nobre Mindua disse ali. Deu errado, nós vamos cobrar dessa administração. É só, senhor presidente. Jefferson. Rapidamente, só para concluir, depois você pode. Quanto à obra, quem errou? Foi a empreiteira, né? Errou em que sentido? Paralisou a obra por conta da empreiteira, não foi? Erros dela? Não. Fardou o dinheiro do governo, veja foi? Bem, não, com licença. Nós não estamos apontando isso ou aquele. Não. Quem errou foi tanto a prefeitura pela falta de fiscalização, quanto a empreiteira, porque se você deixar a empreiteira fazer, ela faz errado. O que quer. Entendeu? Então, essa obra, como ela deveria ter sido acabada em setembro, ela ficou praticamente paralisada setembro inteiro, outubro, novembro e dezembro. Foi quando um dos primeiros trabalhos que o prefeito cobrou de nós lá foi justamente o primeiro trabalho, a primeira reunião que teve na primeira semana. Olha, nós precisamos verificar o problema do Proinfância. Então, diante disso, onde nós levantamos todas as pendências que se tinha, notificamos a empreiteira e nós estamos gastando todas as possibilidades de um acordo comum para que o município não tenha mais prejuízo em cima dessa obra. Não, eu entendo. A gente vê que a empreiteira é ela quem está executando o trabalho. Então, se foi paralisada, é porque ela errou. Não consegue judicialmente que ela termine a obra sem precisar desse realinhamento?
A questão é o prazo, né? Quer dizer, até que você entrar na justiça, tudo, nós perdemos esse prazo. Só fazer uma parte aqui também a respeito desse recurso. Se fosse hoje, para que eu tivesse que utilizar esses 193 mil reais da nossa conta movimento, ficaria inviável, porque nós não temos esse recurso hoje para isso. Esse recurso aqui é um recurso da conta Salário Educação 2, e nós temos ele disponível, é um dinheiro que vem se avolumando nessa conta aí há vários anos, e é um dinheiro que hoje não nos comprometeria, os cofres públicos hoje, com o gasto desse dinheiro, porque é um dinheiro de uma conta que a gente tem limitações de gasto, por exemplo, elas só podem ser gasto na construção, reforma, ampliação de prédios da educação. Tá? Então, lembrando disso, se fosse um recurso da conta movimento, eu não teria condições de assumir esse compromisso de realinhamento de preço. Só para uma pergunta, aproveitar que a Ju está aqui, desses 2,5 milhões do superávit do ano passado, tem aqui que 1,5 milhão da educação, mas do global, o que já foi utilizado até o presente momento? Nesse exercício? 65 mil e mais esses 193. Tá. Vou passar a palavra para eles, mas assim, eu acho que de todo o exposto aqui, o que eu acho que todo mundo quer é senso comum, que a gente tenha conforto para votar o projeto e ciência de que ao aprovar a gente vai estar ajudando e também assinando embaixo da tua decisão, ratificando que você vai assinar. As únicas duas dúvidas eram estas. A primeira, que foi detectado pela auditoria, que houveram de fato falhas na construção. Fugiu da alçada legislativa e da alçada do executivo, porque a auditoria ela tem começo, meio e fim. E o fim dela é a judicialização e lá na frente, né, a condenação ou não das pessoas. Como o Dr. Donizete disse, já houve uma movimentação por parte do Ministério Público, enfim. Esse assunto vai ser resolvido na esfera judicial. Se tiver que devolver dinheiro a alguém, vai ser responsabilidade, enfim, existem as consequências. E o segundo ponto, não sei se os colegas batem na mesma tecla que eu, até o Laércio não estava aqui, eu estava fazendo as contas dos reajustes, né, de 2016 e de 2017, 2,7 no ano e 6 e pouquinho no outro. Daria um valor total, se fosse só reajustar o valor, de 151 mil reais, ao invés destes 194. Aí a pergunta que eu queria, até para eu ter conforto para votar, o realinhamento é de fato justificável, porque a gente sabe que eles são para fatos previsíveis, mas de sérias consequências. E, sinceramente, eu não vejo sérias consequências, muito menos consequências imprevisíveis. Então, a gente partiria de um realinhamento de 190 mil reais para um reajuste no contrato de 150, causando uma economicidade aí de 40 mil reais. O único ponto assim, que eu questiono é esse. Como é que foi essa negociação, esse embasamento técnico para chegar de fato, não, falar, não, tem que realinhar mesmo. Se vai parar ou não a obra, sinceramente, isso não me importa, gente. Importa que as coisas sejam feitas com correção e da maneira que devem ser feitas. Então, eu acho, não sei se vocês acham, mas uma diferença de um reajuste para um realinhamento de 50 mil reais, muito dinheiro, mediante uma obra que era 1.700, a gente aprovava vai virar 1.900, mais os possíveis aditivos que a gente sabe que vão ser feitos e necessitam e é prática se fazer, desde que justificado e que tenha legalidade nas obras. Então, estes são os dois pontos aqui. A auditoria, acho que está pacificado. E agora a questão realinhamento versus reajuste. Então, eu queria só enfatizar aqui, até fico muito feliz, né, de saber, a segunda vez que eu estou aqui na Câmara, de ver os vereadores empenhados como estão, debatendo e tendo argumento com a gente, que somos técnicos, né? Então, eu acho que a população tinha que estar vendo isso aqui também, porque eu, como munícipe, fico feliz com essa atitude aqui. E, por outro lado também, Felipe, eu queria reforçar que eu não sei quem tomou conta dessa obra na gestão anterior e também, de fato, não vem a interessar nessa situação. Mas eu sei o meu compromisso com o meu trabalho, o compromisso que a Vívia tem, que o Tiago tem, que a Juliana tem, que o Willis, que a Ana Paula, que o prefeito tem. Esse compromisso que nós temos em fazer o certo, eu venho vendo isso, né, desde o período que eu entrei como estagiário, agora como oficial de fiscalização e aprovação. Então, essa determinação que eu vejo na secretaria, nos secretariados do prefeito. E nós debatemos essa questão, como o prefeito mesmo disse,
A princípio, nós não queríamos e nós estávamos resistentes a essa realinhamento. Mas chegou ao ponto de que nós começamos a analisar, né, prefeito? E chegamos à seguinte situação: se nós enfrentarmos isso a ferro e fogo, a empreiteira iria sim sair desta obra, ela iria abandonar essa obra. E nós iríamos, como nós já entregaram um filho criado para nós, né? E nós tínhamos que tomar a frente disso. E se a gente faz com que essa empreiteira não continue, o prejuízo seria maior. O prejuízo seria para minha esposa, que também é pedagoga, o prejuízo seria para as crianças da cidade, o prejuízo seria para a população toda. E, mediante essa situação, começamos a analisar de outra maneira. Sentamos Vívia, Maurício, que aqui não está, o Gavioli, todos nós que aqui na mesa estão. Nós sentamos, procuramos ajuda, conversamos com outros profissionais de outras áreas, de outras prefeituras, em outras instâncias, começamos a debater o assunto e sim, é permitido o realinhamento. O realinhamento é permitido porque nós estamos realinhando em cima de uma planilha do Estado. E é a planilha que foi feita a licitação inicial. Então, os valores que aqui estão, que foram repassados por mim, pelo secretário de obras, pelo prefeito, esses valores que aqui estão realinhados e estão muito bem lapidados. Então, é por isso e com toda certeza que nós trazemos isso à Câmara, pensando que seja a melhor atitude a ser tomada. Agora, a questão, Mindua, eu acho que a Câmara é o papel dela, é investigar, sim, tem que correr atrás, né? Nós somos daqui da cidade, a obra vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, a gente tem que investigar quem é o culpado disso tudo. Mas essa gestão quer solucionar o problema. E o que nós estamos trazendo aqui realmente é permitido. Doutor, só um pouquinho. Eu gostaria de deixar bem claro, sou nada contrário. Eu sou da justiça. Eu acho terrível quando eu escuto essas coisas. Eu, por exemplo, eu quero o seguinte, eu faço um compromisso, inclusive, com vocês. Aqui está o Estado. Eu só vou participar disso aí se for para se montar uma auditoria, responsabilizar os responsáveis, viu? Que eu acho que até para você vai ser excelente. Porque você, Laércio, está assumindo coisas impressionantes que você não precisava assumir mais tempo. Você sabe disso, nós já discutimos isso. Enquanto o cara lá está numa boa. Não, nós vamos ter que doar quem doer. Pode botar meu nome na frente. Errou, vai pagar. Pode ser quem for. Eu estou assim com você, mas te dá a seguinte maneira: seja bem feito um papel, uma auditoria bem feita, para que amanhã a gente não seja apedrejado, vocês mesma coisa, porque chega já, quando se reúne alguma coisa em qualquer lugar, porque todo mundo quer fazer merda. Mas a hora que o trem sobe e vai para o nosso responsável, sobe todo mundo. Não aparece ninguém, são todos que vai para o lugar. Você viu isso na Polícia Federal outro dia? É ou não é? Então, para que nós possamos resguardar, inclusive eu também quero me resguardar, que eu tinha que levantar isso aí, vai levantar o fulano, ciclano, beltrano, parati, paratá. Então, é para apurar primeiro, fazer o levantamento claro, sadio, ver quem está fazendo isso errado, mostrar, demitir sim, a hora que estiver errado, aí sim podem contar comigo, tá? Senhor presidente, eu peço licença, que eu tenho que me ausentar da reunião, tenho outros compromissos agora. Agradeço a presença de todos novamente. Deixo o meu voto favorável que vá a plenário para discussão e votação. E aproveitar que tem o Thiago, engenheiro, o Jefferson, que isso, né, vocês já estão mostrando essa competência, essa preocupação, e que esses erros sirvam de muita lição, né, para que isso não venha acontecer nessa gestão. Que, se Deus quiser, daqui 3 anos, né, no final do mandato do prefeito Laércio, nós não possamos estar aqui discutindo novos problemas antigos, né? Desejo boa sorte. O que precisar da Câmara, a gente está
à disposição, é para o bem de toda a população. Olhar com carinho também Santa Cruz da Prata. O Thiago esteve lá ontem, né, Thiago? Ele voltou de lá com a orelha fervendo, coitado. Problemas também anteriores, né, as gestões anteriores, um problemão lá no bairro 13 de maio, né, lá na Prata. Então eu desejo aí boa sorte, a gente deixa a Câmara à disposição também, e meu voto é favorável, viu, presidente, que vai a plenária, discussão e votação. Obrigado, Thiago. Mais uma boa tarde a todos. Mais alguém tem alguma colocação? Eu só quero também, que eu já vou sair, eu tenho um compromisso também, não, Thiago, não estou fugindo não, mas a gente veio falar, eu comentei muito sobre essa escola, eu sou preocupado com a escola, porque, como diz o Jefferson, o que tem a perder, gente, uma escola abandonada, uma obra abandonada, é tráfico de droga que vai aumentando, o bairro vai piorando, o povo ali é tudo gente humilde, tem gente que sonha em ver as coisas prontas, criança do lado vem formando, que é coisa pior, gente, nós, criança, pensando que ia jogar bola no pós-esportivo, nós não deu conta de brincar no pós-esportivo nem com os velhos, de tanto demorou. Quanto mais não é prolonga, entra em processo, é 200, mas eu creio, igual o prefeito acabou de dizer, se não vai fazer essa farta do dinheiro, vamos tocar essa obra para frente, já pede que seja semana que vem, o dia que liberar os papéis, traga essa empreiteira de volta, até quando tem? Nós tem cano nas paredes já isolado lá, pronto para instalar as torneiras, pia, o início da obra está pronto para realizar a obra, porque depois que começar a destruir, começar a roubar a estrutura, aí começar a cair parede, aí acabou, não tem mais obra lá, não tem mais escola, aí fica aquele museu perdido, abandonado. Então eu sou favorável e, como diz o Thiago, deixo disponível para vocês aí, e se precisar da gente, a gente está aqui disponível a ajudar e acompanhar as obras também. E eu falei do engenheiro, Thiago, não foi para servir para você, que a outra vez o Alvo ficou bravo de eu falar do engenheiro. E não era para servir para ele também o serviço lá, mas ele comprou a briga e falou que eu estava errado. Não é. Lá naquela escola passou 4 ou 5 engenheiros. E quem é que a corpo de uma engenharia lá hoje? Ninguém. Veio um, voltou, veio outro, voltou. Então, peço que vocês acompanhem essas obras para depois nós não ter que falar, porque vem o nosso caro Mindu ficar bravo, nervoso com as obras que só fica caindo no teatro. Eu não tiro a razão dele, não. É dinheiro que servia para outra coisa, que servia para melhoria na escola, vai gastando dinheiro. Não é assim que gasta dinheiro. Porque vereador fala que não faz nada, mas se nós pegar firme também, faz alguma coisa assim. Muito obrigado. Juninho. Bom, senhor presidente, como membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, eu também, meu voto é favorável que o projeto vá a plenário para discussão e votação, pautando pela legalidade e constitucionalidade, e principalmente pela importância de tal projeto para o município, né? De antemão, quero agradecer a presença do prefeito e cordialmente veio nos presentear aí com a sua presença, a equipe, tá? A porta dessa Casa de Leis está sempre aberta a vocês, para diálogo, tudo. Peço até desculpa que às vezes sai alguma exaltação, né? Mas estamos sempre abertos ao diálogo. E no mais, uma boa tarde a todos. Deixar o prefeito por último, mais alguém quer fazer alguma colocação, algum comentário? Então, só agradecer mesmo, Luiz, depois a gente faz o parecer, né, enaltecendo aí a questão da necessidade de abertura de crédito especial de autorização legislativa, mediante a Lei 4.320, relata também a possibilidade de realinhamento no contrato, conforme prevê a Lei 866 de licitação e também a Constituição Federal, e relata também no nosso parecer, que nos foi, vamos dizer assim, avalizado pelo setor de obras da Prefeitura e mostrado a possibilidade e a coerência em se realizar o realinhamento da obra. Aí a gente faz
a ata da comissão e depois os vereadores assinam. Agradecer mais uma vez. O projeto será encaminhado, então, com base nessas informações, a gente faz depois a ata, para plenário, para discussão e votação. Passo a palavra ao prefeito, então, para encerrar os trabalhos e fazer as suas considerações. Primeiramente, agradecer essa parceria, né, essa reciprocidade que há entre Câmara Municipal e o Executivo, no sentido de estar buscando aprovação de projetos dentro da legalidade. Às vezes, a gente, no intuito de estar, né, na ânsia de fazer as coisas, você pode até acontecer, às vezes, de cometer algum erro. Mas eu acho assim, muito prudente a discussão, né? A Câmara está discutindo a legalidade dos projetos, e isso é parceria, que eu considero todas as nossas ações de governo um todo, executivo e legislativo em conjunto, né? Todas as nossas obras, todas as nossas ações, não é só do governo Laércio, né? É de toda a equipe e do legislativo em conjunto. Então, isso que está acontecendo hoje aqui, muito importante esse debate. Coloco toda a minha equipe à disposição da Câmara Municipal, no sentido de esclarecer quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para a condução de qualquer aprovação de qualquer projeto. Então, toda a equipe está disponível para vocês. Essa semana mesmo nós mandamos aí uma relação com o número de telefones de toda a nossa equipe, né, de todos os departamentos, todas as secretarias, no sentido de aproximar cada vez mais o vereador da prefeitura, tá? Dou a liberdade para todos vocês aí, qualquer dúvida que tem. Hoje nós estamos enfrentando um problema seríssimo que chama estradas. Quando eu olho, me dá assim até aquele arrepio. Falo, gente, está acontecendo isso não pode acontecer mais, né? Nós fizemos agora no ano de 2017 várias ações que vai possibilitarmos, a partir do período chuvoso, que passar o período chuvoso, que a gente coloque a nossa estrada em dia para não acontecer o que está acontecendo agora. Então, essa parceria também, essa cobrança de vocês, também pode partir diretamente com os funcionários envolvidos. Então, dou essa liberdade para vocês, de estar cobrando, tá? E de toda a nossa equipe. No mais, aí é agradecer, né, aí o espaço que me foi dado aqui. Obrigado a todos e uma boa tarde. Então, declaro encerrada a presente sessão. Convido a todos para um café. Quem quiser comprar um salgadinho gostoso, já está ali também, né? Boa tarde.